vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Senhor, vós fazei parte de nossas vidas, inspirai-nos o amor, a bondade, a misericórdia para conosco e para com nossos irmãos. Espíritos protetores que velam por nós, ajude-nos a nos conduzir ao caminho do amor. Ajude-nos a não nos desviar dos desígnios de Deus, pois vós sois nossos amigos, mentores que só querem nosso bem. Então, sendo nós os aprendizes, seremos vossos fiéis seguidores. Senhor, vossas irradiações de luz e amor chegam até nós como um alento para o nosso tão calejado espírito. Então, diante de vós, queremos dar graça pela vossa confiança e o vosso imenso amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sil. Pessoal, vocês estão... Tá todo mundo enxergando a apresentação? Ok? Tá bom. Então, como já tinha adiantado ali, né, no grupo, nós vamos iniciar hoje o capítulo 24, trabalhando os itens 255 a 261. Só fechar aqui a minha câmera, porque talvez possa ser que traga, já está começando a travar. Vamos lá. O que Allan Kardec vai abordar neste capítulo? Ele vai falar sobre a identificação dos espíritos comunicantes. Como que eu vou saber o autor daquela comunicação? Quem é que está por trás daquela comunicação? Qual é a entidade espiritual? Então neste capítulo, Allan Kardec, ele vai discutir esse assunto, dando, né, aos médiuns e a todo o grupo mediúnico, ao estudioso da prática espírita, as orientações válidas, né, e valiosas para poder realmente saber a identificação dos espíritos. E ele, né, o Allan Kardec, como em todo o assunto espírita, ele vai tratar isso com muito bom senso e discernimento, e ele vai fazer para a gente, né, qual é o critério, ele vai estabelecer para nós um critério de análise totalmente, né, pautada na razão. Então, não é uma tarefa fácil, né? Há um método de trabalho, um caminho a ser seguido para que a gente possa identificar o espírito comunicante. Só um minutinho. Coloquei ali, né, no grupo de WhatsApp, pessoal, aquelas perguntas, né? Eu fiz algumas perguntas chaves para elaborar, né, as questões mais importantes de cada item. Então, deste primeiro item, né, o 225, né, colocamos a seguinte pergunta: como podemos avaliar a identidade de um espírito comunicante, especialmente quando ele se apresenta como uma personalidade histórica conhecida, ou seja, quando ele assina como Sócrates, Fénelon, até Cristo, né? Até o Allan Kardec traz um exemplo de um espírito que se assinou, se identificou como Jesus Cristo. Então, como que isso acontece? Como que a gente vai identificar? Bom, o Allan Kardec começa, né, para nós o capítulo dizendo que a identidade absoluta de um espírito é muito difícil, né, é frequentemente difícil ou quase que impossível da gente ter uma certeza absoluta para poder, né, ou seja, não tem como a gente pode até estabelecer algumas regras e alguns métodos de pesquisa para poder confirmar ou não a identidade daquele espírito, mas ter essa certeza absoluta é impossível. E que o método mais confiável de avaliar a mensagem é averiguar a qualidade moral e intelectual ali inserida em cada comunicação. Então, se um espírito se apresenta com o nome de uma personalidade conhecida, deve-se comparar o conteúdo de suas mensagens com o caráter e os conhecimentos atribuídos a essa personalidade em vida. Ou seja, será que Sócrates iria dizer aquelas palavras, aquele teor, aquele conhecimento? Não vamos, o que Allan Kardec ele quer dizer é o seguinte, né? O critério aqui de análise não é somente para a gente se pontuar no nome, né, a assinatura ali no final da mensagem. Vamos analisar a qualidade moral e intelectual daquela mensagem. Então,
Então, o primeiro ponto, né, se nós estamos diante de uma comunicação de Platão, enfim, de vários outros espíritos, inclusive, né, que deram ali a comunicação a Kardec, e que assinaram, como Santo Agostinho, enfim, o que é muito mais importante não é aquela assinatura, mas sim o conhecimento que o Santo Agostinho, por exemplo, ou aquele espírito que se apresenta como tal, está apresentando. Então, a consistência, a elevação dos pensamentos e a ausência de contradições, principalmente, são indicadores mais importantes do que o nome que o espírito se declara ali no final. Então, o que nós temos aqui? Né? Que a identificação dos espíritos que se comunicam é uma das grandes dificuldades enfrentadas pela prática espírita. Né? Então, a gente pode ver a qualidade, pode julgar a virtude daquela comunicação, mas ter certeza que foi exatamente aquele espírito que lhe se apresentou com aquele nome é praticamente que impossível ter essa certeza absoluta. E por que isso se deve? Tá? Então, não se deve porque nós temos, por exemplo, médios incapacitados, ou porque os médios ali são muito iniciantes, ou o médio não está adequado àquela prática mediúnica. Isso se deve, segundo Allan Kardec, nesse primeiro item, é que os espíritos, quando se apresentam ali na mesa mediúnica, eles não levam o RG. Então, eles não levam um documento, né, comprove exatamente o seu nome, a sua identidade, né? Principalmente a identidade que tiveram em vidas, né? Logicamente, quando aqui estavam em vidas, na vida anterior ou em alguma vida onde ele foi esse personagem histórico. Tá certo? Então, alguns até podem pegar os nomes emprestados para se apresentar. E nem sempre, tá? Allan Kardec faz essa ressalva, nem sempre é para falsear, nem sempre estamos aqui falando de um espírito, vamos colocar assim, ligado ainda ao mal, ele vem enganar, como nós estudamos o processo de obsessão. Muitas vezes ele precisa passar a mensagem como se fosse, por exemplo, vamos supor, né, aqui na nossa imaginação, Santo Agostinho fala, olha, precisamos passar essa mensagem para a Terra, precisamos passar essa mensagem para tal grupo mediúnico. Então, o outro vai se apresentar por ele. Então, mas está com boa intenção, né, não está com a intenção de fazer mal e nem de prejudicar ninguém. Então, apenas ele emprestou o nome. Mas a coerência, né, ou seja, a evolução daquela mensagem está exatamente a mesma, assim como se fosse o próprio Santo Agostinho ali assinando. Por isso que o Kardec coloca os espíritos, né, fala para o Kardec, fala, olha, mais importante do que o nome ali assinado é a qualidade, né, ou seja, a virtude ali inserida na mensagem. E ao lado da obsessão, né, como a gente viu, que é um dos grandes desafios de quem está lidando aqui com a prática mediúnica, este item também, ou seja, poder identificar, né, realmente se a mensagem é válida e qual é a identidade daquele espírito que o assina, é um dos principais, vamos colocar assim, é uma das tarefas mais difíceis, né, e que requer muito cuidado e muito bom senso. Até porque, né, o Allan Kardec frisa isso o tempo todo, em muitos casos, né, a identidade exata daquele espírito não é a parte mais importante e até difícil da gente ter certeza. Principalmente quando se trata de personagens históricos. Quantos podem passar, mesmo trazendo uma boa mensagem, nosso exemplo, quantos podem passar por Sócrates ou por Santo Agostinho? Né? Mesmo com boa intenção, a gente não sabe aferir realmente, né, se ele realmente esteve com Santo Agostinho, como no nosso exemplo, qual é o propósito dele de fato. Vamos saber de acordo quando a gente começar a analisar a qualidade da mensagem. Então, quando se trata de um personagem histórico, né, é quase que impossível a gente confirmar, ou seja, quase que impossível a gente ter essa certeza absoluta. E neste caso, né, já que é impossível a gente ter essa certeza, o melhor a se fazer é julgar o espírito pela qualidade da sua linguagem e dos seus ensinamentos ali transmitido. Então, será que a linguagem que aquele espírito comunicante se utilizou, será que isso assemelha à linguagem, ao perfil
de Sócrates, por exemplo, ou de Santo Agostinho, né? Até o Allan Kardec traz aqui a questão do fênolo, né, como o exemplo, né? Será que a qualidade, né, se um espírito, né, se apresenta como o fênolo, por exemplo, né, as suas mensagens, se elas forem mensagens que são muito vagas, mensagens que não têm um conhecimento profundo, não traz um conhecimento moral, muito provável, né? Ou seja, não tem nenhuma elevação, nem seja em linguagem e nem no conhecimento que está transmitindo, provavelmente não vai ser o fenômeno, né? Agora, se toda aquela mensagem vai de acordo, combina, né? A gente vai fazer um estudo comparado e a gente consegue extrair algumas evidências da personalidade de Fénelon, ou de Sócrates, ou de Santo Agostinho, pode ser, temos grandes chances de que seja ele mesmo, mas não temos, tá? Não temos como provar, não temos como ter essa matéria definitiva, tá? De que realmente seja o Fénelon. Aí a gente pode até já colocar uma questão aqui, e o próprio capítulo ele vai responder, né? A gente vai lembrar daquelas mensagens, por exemplo, trazidas pelo Chico Xavier, as mães, por exemplo, as mães do Chico, né, que iam até ele, que era exatamente com a assinatura do Espírito. Será que até essas mensagens eu não posso ter certeza absoluta, né, que realmente é aquele espírito somente pela escrita, né? Ou seja, o perito foi ali, até analisou a assinatura e comprovou que realmente o espírito comunicante se tratava daquela mãe. Então, este capítulo aqui dá uma mexida nessa nossa certeza que a gente sempre teve, e o Allan Kardec, ele vai responder. Coloquei só para a gente ir pensando, mas o capítulo ele vai responder, né, lembrando, né, que essa grande premissa aqui de Kardec, quando ele diz que não tem, tá? Não tem como a gente ter certeza absoluta de nenhuma comunicação, independente se é de Chico Xavier ou se é de um médium que não seja famoso, ou que não tenha conhecido, ou não seja conhecido por todos nós, tá certo? A gente pode ver que ele não colocou aqui nenhuma, vamos colocar assim, nenhuma observação no sentido, olha, mas para médiums que são mais instruídos ou mais evoluídos moralmente também, né, tudo aquilo que ele diz, ou seja, todo espírito que se comunica por ele, podemos ter certeza absoluta de sua identidade. Então, nós não temos essa ressalva, né? Nós temos um conhecimento geral, uma premissa geral, que nos diz que não tem nenhum método absoluto para a gente comprovar materialmente, ter uma prova material realmente da prova da identidade espiritual. Então, né, justamente como Allan Kardec se viu ali diante de vamos colocar assim, de um problema, né, de algo que ele não podia ter essa certeza absoluta, e vamos lembrar aqui que o Allan Kardec estava ali formatando uma ciência, né, espírita baseada em comunicação mediúnica, baseada no efeito, né, mediúnico. Ele precisava colocar para nós, né, como ele mesmo prometeu no início, essas bases, então ele precisava trazer, olha, se não tem como identificar o espírito, como que essa ciência vai evoluir? Então, o que o Allan Kardec colocou para nós? Vamos deixar essa questão dessa identidade real do espírito um pouco de lado, porque pode ser que ele pegue o nome emprestado, pode ser que ele se passe para um outro espírito, né? Então, vamos analisar o quê? O conteúdo, vamos os ensinamentos e orientações, né, principalmente as benéficas, que ali estão inseridas. Então, o nome, né, que ali se apresenta no final do espírito, isso, né, vamos deixar de forma secundária, vamos deixar de lado. Não que não seja importante investigar e nem seja válido essa pesquisa, mas que a gente tenha em mente que ter essa certeza absoluta, né, como a gente fala, né, quase que o pleonasmo, né, mas só para a gente entender, não tem como. Então, o Kardec já deixa claro aqui no capítulo que não tem para onde fugir. Essa certeza real a gente não vai saber. Então, é por isso, né, que quando nós estamos lá nos estudos mediúnicos, né, da casa espírita, seja no EJA, ou nos cursos iniciais do estudo mediúnico, né, o instrutor, né, diz, a gente
coloca isso no coração, que é muito mais importante, né, a mensagem, o conteúdo que está sendo passado, do que um nome ali assinado pelo Espírito, né? Então, vem deste capítulo, né, essa grande verdade que a gente acaba reproduzindo, né? Então, vamos priorizar o quê? O conteúdo e a qualidade moral sobre a identidade declarada do Espírito comunicante. Tá? Então, isso nós vamos deixar de forma secundária. Não é que seja menos importante. Aliás, é menos importante do que a qualidade moral, mas não que isso não seja, não tenha sua importância no sentido de não seja investigado para a ciência espírita. Mas a gente vai entrar ali, podemos, né, a gente não pode só focar realmente no nome e na identidade do espírito. Pessoal, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, algum comentário? Sempre colocar ou ali no chat ou abrir o áudio, tá bom? Vamos avançar para frente. Vamos para o item 256, pessoal. Colocamos a seguinte pergunta: por que a identidade exata dos espíritos superiores? Agora nós estamos colocando espíritos superiores, tá? Antes nós estamos só falando de uma forma geral. Os espíritos comunicantes, agora os espíritos superiores. É menos importante do que o conteúdo de suas mensagens e como isso se relaciona com a natureza da evolução espiritual. E que vamos ter aqui como ensinamento que Allan Kardec traz no item 256. Então, à medida, né, a gente colocou aqui, à medida que os espíritos evoluem e se purificam, as suas, né, ou seja, à medida que a gente vai subindo ali na escala evolutiva, quase que as nossas qualidades, né, o nosso perfil moral, ele vai se unificando, né, como a gente colocou ali, ele vai se uniformizando, né, quase que todos vão colocar assim, espíritos que são perfeitos, aqueles que já estão ali no nível de Cristo, a gente não pode ferir, um é mais perfeito do que o outro, não, todos já são perfeitos, não tem mais essa escala evolutiva para eles, porque eles já alcançaram a perfeição, certo? Só que isso, né, isso pode, para nossa mente ainda, é difícil a gente aprender esse conteúdo, porque a gente pensa, bom, todos eles são iguais. Eles são iguais no seu ato moral, né, no seu hábito moral, mas isso não quer dizer que eles vão perder os seus traços individuais. Ou seja, cada espírito, nós não somos criados, né, da mesma forma, em igualdade de direitos, mas nós não somos iguais exatamente, né? Nós temos as mesmas potencialidades para o bem, e chegamos ao bem na escala evolutiva, mas a gente vai se individualizando durante a nossa evolução. E esses traços, né, apesar da gente chegar no mesmo patamar, a gente não perde, né, o Allan Kardec nos ensina, a gente não perde. E isso a gente vai deixando, né, podemos evidenciar isso em uma comunicação mediúnica. Então, essa análise, por isso que o Allan Kardec coloca, tem que ser muito criteriosa, né? Porque cada espírito, ele vai ter o seu jeitinho, vamos colocar assim, por mais evoluído que ele seja. Então, ele vai ter uma linguagem diferente, a forma de postar, a forma de postar as palavras, a forma de transmitir o seu conhecimento se difere. Ou seja, Sócrates não fala a mesma linguagem, ou do mesmo jeito que Fénelon, por exemplo. Né? E os dois já têm uma evolução, pelo menos o que os espíritos nos dizem, né, de grandes quilates. Então, eles têm traços que os diferenciam. E isso a gente pode colocar como critério de análise, colocar como uma hipótese válida. Olha, parece ser Sócrates, parece ser Fénelon, né? Mesmo quando aqui nós estamos, logicamente, tratando de espíritos superiores, onde as mensagens vão ser benéficas, onde a gente já vai ter passado para aquela primeira avaliação onde não tem nenhuma palavra fora do contexto, ou seja, o que eles trouxeram é um conhecimento moral ou um conhecimento científico, filosófico, enfim, que seja para o bem, né? Então, aqui seria assim, a gente quer agora investigar, mas quem será esse espírito, né? Que se trata de um espírito superior, ok, mas qual é a sua identidade? Então,
é possível, né? Mesmo mesmo se tratando de espíritos evoluídos, é possível que para algumas individualidades, né, que a gente vai adquirindo, né, cada um tem a sua persona aqui, né? Quando eles estavam na Terra ou no mundo físico, eles foram construindo a sua real identidade, eles vão demonstrar, tá? Eles vão demonstrar isso até para poder, até para que possam ser até identificados, né? Eles vão evidenciar isso em algumas comunicações. Mas isso lembra, né? O Allan Kardec coloca, é um critério de análise, mas nada é absoluto. E até porque, né, os espíritos superiores, eles já chegaram, né, no patamar de conhecimento e de moral que pouco importa o nome que esteja ali, né? Se a gente julgar que é o Fênelon, mas é o Santo Agostinho, na verdade, ele não vai ficar magoado com isso. Né, o que importa, né, ou seja, para ele sabe que as existências físicas que eles tiveram, se seja na Terra ou em outros planos materiais, pouco importa agora. O que importa é a elevação do pensamento e da mensagem que eles estão colocando ali. Então, para eles, né, o Kardec coloca para nós, pouco importa isso. Só que, como a gente quer investigar, e nós estamos construindo aqui uma ciência e queremos, né, a gente pode até ver, por exemplo, no Evangelho, no livro Céu e Inferno, né? Até mesmo em muitos artigos da própria Revista Espírita, onde o Allan Kardec, né, anexa ali as mensagens mediúnicas, muitas são assinadas, né? Outras o espírito não quer assinar, apenas um espírito de Paris, né? E põe a data, né? Um bispo, né? Eles não colocam o nome deles de fato. Justamente, né, isso mostra a humildade que eles têm, para que a gente preste atenção no quê? No conteúdo que eles estão passando e não na sua real identidade. E lembrando, né, uma das questões que a gente já vem estudando, né, por que os espíritos, né, superiores, é logicamente que o papel do médium, como nós estudamos, vai ser extremamente importante aqui para poder atrair, né, ou seja, o espírito comunicante precisa encontrar nesse médium, de uma forma geral, nós já estudamos algumas exceções, tá certo? As mesmas qualidades, né? As mesmas qualidades, ou pelo menos início dessas qualidades naquele médio, para que ele possa sentir essa afinidade, além de uma afinidade fluídica, esse terreno moral, para que ele possa passar essa comunicação mediúnica. Até porque os espíritos superiores não gostam muito de perder tempo. Lógico que eles têm a paciência, né, do tamanho do mundo, mas tem limites. Né? O próprio Allan Kardec, em capítulos anteriores a este, né, ele diz, olha, eles tentam, passam a mensagem, vêm com todo amor e carinho, mas no local, no grupo, onde eles percebem que não estão sendo ouvidos, ou que não estão tendo a devida atenção, eles se afastam, né? Então, como a gente pode ver, de novo, né, o Allan Kardec aqui frisando sobre a afinidade moral. E o que mais que o Allan Kardec coloca, né, nesse capítulo? Falando, né, que os espíritos superiores, justamente porque eles não têm mais o ego deles no centro do universo, né, eles podem adotar nomes, sim, de personagens, mesmo não sendo eles, emprestar o nome, como o exemplo, né, que nós falamos no início, né, alguém pegar emprestado o nome de Santo Agostinho, de Platão, enfim, para poder passar aquela mensagem, isso também é possível, e depois ele coloca, por isso, né, como muitas situações são possíveis, isso acontece principalmente entre os espíritos superiores, o que importa realmente é a qualidade dos seus ensinamentos e não o nome realmente ali que eles usaram, que eles assinaram. Né? Então, aqui, né, a gente repetindo de novo, né, para a gente deixar isso bem importante aqui, bem destacado. Então, o que importa realmente é a qualidade dos ensinamentos, não o nome que eles usam, né? Ou seja, essa abordagem se aplica especialmente, né, às instruções gerais, depois a identidade exata do espírito torna-se quase indiferente quando o conteúdo da mensagem é benéfico e de alta qualidade moral. Então, pouco importa ali se quem assinou foi o Fênelon, se foi Sócrates, enfim, pouco importa. Tá?
Agora, né, quando a gente está tratando, por exemplo, isso quando vamos falar de uma comunicação bem geral, né? Tem aquelas comunicações, né, como nós falamos, por exemplo, a comunicação do Chico, né? Ele está trazendo a comunicação de um espírito específico para endereçado àquela mãe, por exemplo. Quando isso acontece, né, não é, por exemplo, Sócrates que está trazendo um conhecimento que é para todos nós, para a humanidade, mas sim agora, né, se tratando de uma comunicação daquele exemplo que nós demos, de um filho desencarnado para aquela mãe. Quando se trata dessas comunicações mais íntimas, né, como o Kardec coloca aqui, é lógico que eu investigar, eu buscar as maiores evidências possíveis daquela identidade, e isso se torna importante. Por isso que cada caso é um caso, né? Então, quem é que, por exemplo, pode confirmar a identidade, principalmente, né? É de quem conhecia aquele espírito em vida. Aquela mãe que está recebendo aquela comunicação mediúnica é quem mais, né? A família ali é quem mais, não, são os que mais poderão dizer se realmente comprova ou não a identidade, ou melhor dizendo, se essa evidência se torna mais confiável, né? Lembra que certeza absoluta nós não podemos ter, mas que aquela evidência se torna mais confiável. Não, realmente é meu pai, é meu filho, é minha mãe, né? Pelos traços, pela assinatura, principalmente pelo conteúdo, né? Traz um conteúdo, por exemplo, que aquele médium e aquele grupo mediúnico, por exemplo, não tinham acesso, né? Ou seja, trouxe ali questões íntimas, questões pessoais, questões que só a família ali sabiam, seja um apelido, uma situação comentada ali na carta, né? Enfim, quem já leu as obras, aliás, quem já leu, né, sobre as mães do Chico, né, esses estudos que tem, né, lembrando que as mensagens do Chico, muitas delas foram colocadas em estudo e ainda são colocadas em estudos, né? É muito válido a gente ver nesse sentido pela riqueza de detalhes. Então, da mesma forma, até mesmo essas comunicações mais íntimas, né, e bem diretas a uma pessoa, né, o espírito está escrevendo uma carta exatamente para aquela pessoa, não para todos nós. Mesmo elas precisam passar por essa análise, né, e o seu conteúdo precisa ser levado em conta. Né? Então, por mais que aquela mãe, aquele pai, aquela família esteja sob uma emoção, porque é uma emoção muito grande, né? Envolve muitos sentimentos, precisa, né? Até mesmo aquele grupo mediúnico, antes de colocar, vamos supor, aquela carta, né, na vida daquela mãe, né? Ou seja, entregar aquela carta, precisa passar pelaquela análise, né? Precisa tentar buscar se realmente se nós temos evidências confiáveis de que realmente é aquele espírito, né? Porque, como nós, né, o Allan Kardec colocou, por isso que a gente vai buscar mais a moral, o conteúdo, a mensagem, seja uma mensagem geral de instrução para todos nós, seja uma comunicação mais íntima, não importa. Vamos buscar qual é o ensinamento, qual o consolo, o que realmente está sendo colocado ali naquela mensagem. Porque saber exatamente a identidade é uma coisa muito difícil, quase que impossível, dirá Kardec. No item 257, lançamos a seguinte pergunta: por que é considerado inadequado e potencialmente ofensível exigir provas da identidade de um espírito, especialmente quando se trata de um espírito contemporâneo ou recentemente desencarnado? Né? O Allan Kardec coloca essa questão. Bom, vamos resolver logo isso, né? Vamos pedir alguma prova, o espírito que se vire, né? Olha, me prova quem é você, né? Me dê um jeito, faça uma prova material, algum efeito físico, né? Dê o seu jeito, né? Me prova, né? Por que isso, né? Me prova quem é você, com quem eu estou falando, né? Agora, por que será que eu não devo fazer isso, né? Ou será que devo fazer isso? Vamos ver o que o Allan Kardec coloca aqui para nós. Bom, o Allan Kardec já coloca, olha, pedir provas, né, ou seja, pedir ali o crachá do espírito, né, é visto como um desrespeito e pode ser ofensivo por algumas questões.
Primeiro, né, que esses espíritos, né, nós quando desencarnamos, ainda trazemos, né, ou seja, temos aquela perturbação espiritual, que não é somente aquela perturbação logo pós-morte, logo pós-desencarne, né? Ela pode, dependendo do grau evolutivo, dependendo de muitas, né, muitas variantes, vamos colocar assim, pode deixar esse espírito mais sensível, né? Então, você imagina, ele já está longe da família, já tem que aprender novamente viver no mundo espiritual. Alguns ainda mal aceitam a sua condição espiritual ainda. Enfim, há vários tipos de espíritos, né? E de vivência espiritual. Então, alguns podem, né, se mostrar mais sensíveis a isso. Então, se a gente confrontar esse espírito e pedindo, né, com que ele realmente prove que é ele, muitas vezes ele não vai nem conseguir provar, não tem como, né, porque ele não foi nem Cthulhu com o seu RG, né, não, muito menos, né, levou ao plano espiritual o mesmo. Então, ele não vai conseguir isso. Então, isso pode ser ofensivo e pode deixá-lo, né, deixá-lo ele em uma situação que não é o que queremos, né. E fora que ele vai se sentir, né, aqui no item B, né, isso pode implicar uma falta de confiança, né, eu posso estar suspeitando dele, ele pode se sentir, mesmo estando de boa fé ali, ele pode sentir, peraí, será que estão achando que eu estou com fraude? Será que eu estou fraudando? Será que estão me chamando de mentiroso ou não acreditam em mim? Né, então, eles não vão ter, né, justamente, né, boa parte deles, que eles não têm vamos colocar assim, essa lucidez, né, de que realmente estão no mundo espiritual, muito deles, eles vão ficar extremamente ofendidos e magoados, né, até se foram eles mesmos. É a mesma coisa, né, como o Allan Kardec coloca aqui, né, numa festa, por exemplo, um evento social, né, de cada pessoa que ele está entrando, a gente pedir, né, o RG, ou algum comprovante de identidade daquela pessoa, né? O Allan Kardec fala que seria rude, deselegante, inadequado, não, é a mesma coisa, né? É um exemplo aqui, né, uma analogia. É a mesma coisa se a gente fizer isso com os espíritos também ali na mesa. Então, principalmente, né, o Allan Kardec vai dizer, principalmente com aquele espírito, né, que ainda é contemporâneo a nós, ou seja, que ele acabou de desencarnar. Então, esses espíritos, apesar deles ainda podem estar nessa confusão espiritual, como nós mencionamos, eles trazem até mais evidências da sua última vida, né, porque foi logo, né? Ele acabou faz pouco tempo que ele estava entre nós, né? Que ele estava ainda compartilhando o mundo material. Então, até o que ele traz, a forma como ele coloca, a mensagem que ele coloca, pode ser percebida. Então, a gente pode usar isso até como um meio para poder tentar, né, buscar uma validade de que realmente se trata daquele espírito. Então, seja pelo seu estilo de fala, pelos conhecimentos que ele tinha aqui na Terra, o jeito de falar. Então, tudo isso, né, como aquela mãe que acabou de receber a carta mediúnica do filho, não, é até o jeito que ele fala, é ele mesmo, ou seja, estamos falando de um espírito que acabou né, acabou de falecer, não quer dizer que faleceu semana passada, tá, pessoal? Às vezes 15, 20 anos pode ser, para o mundo espiritual, né, é muito pouco tempo ainda no seu retorno, certo? Então, ele ainda carrega, né, essa informação, o Allan Kardec repete aqui nesse item, né, mas nós já temos esse conhecimento desde o livro dos Espíritos, né, lá na segunda parte, quando o Allan Kardec coloca para nós, que a gente traz, né, a gente não vira outra pessoa, a gente carrega tudo essa bagagem, né, ou seja, se seja a nossa bagagem moral, o jeito, os conhecimentos, enfim, nós apenas deixamos aqui o nosso corpo físico, né, só apenas desencarnamos, mas não nos tornamos
outra pessoa, outro espírito. Então, por isso que é fácil, né? E quando nós nos encontramos lá no mundo errante, nós ainda estamos sob os efeitos da vida passada, ou seja, da última vida. Né? Então, até a gente passar esse tempo que a gente fala, né, esse tempo no mundo errante, e para se preparar para outra vida, é um passo grande. Né? É lógico, tem várias exceções, outros autores espirituais, como André Luiz, por exemplo, vai trazer exceções? Sim, mas isso aqui é de uma forma geral, certo? Então, no estudo, né, o que o item aqui, o 257 nos traz? Que no estudo, né, como a gente vai identificar esses espíritos contemporâneos, a gente vai, né, perceber uma facilidade em reconhecê-los, porque eles ainda, né, justamente porque ainda são esses contemporâneos, eles vão denunciar através da sua comunicação mediúnica os seus traços de personalidade. Então, ele ainda vai encontrar aqui na Terra, né, aqueles que conviviam com ele. Né, repetindo, né, até frisei aqui, né, que após o nosso desencarne, como nós já conversamos, os espíritos não perdem a sua sensibilidade ou a sua suscetibilidade e podem se sentir totalmente ofendidos. Mas espera aí, por que a minha mãe, que aqui está, ela veio atrás de uma mensagem mediúnica minha, eu, espírito falando, e ela ainda quer que eu prove, né? Esse grupo mediúnico ainda quer que eu traga mais provas? Como? Né? Se eu até assinei, se eu até dei algumas evidências, estou falando do meu jeito, né? Então, por isso que esse problema, como diz o Allan Kardec, já é um problema a gente ter certeza absoluta de que se trata daquele espírito. Se eu começar, né, ir para um outro método e pedir que ele comprove a sua identidade, vai piorar mais ainda, porque muitos vão se sentir ofendidos, eles vão se afastar, não vai ter comunicação, enfim. Então, o trabalho tem que ser nosso, daquele, né, nosso, do grupo mediúnico, dos encarnados. A gente que vai, né, investigar os traços do conteúdo, a moral, o que ali está sendo colocado para nós. Tá? Então, não é o espírito que tem que se dar o trabalho. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de comentar? Estão muito quietinhos hoje. Nada? Outra questão, né? Às vezes até mesmo algumas perguntas, né? Por exemplo, vamos fazer o teste para aquele espírito, para que a gente possa comprovar realmente que é ele. Então, assim, fazer essas perguntas, né, ao evocá-lo, por exemplo, e começar a fazer algumas perguntas que a gente tem certeza que somente aquele espírito X que a gente evocou, por exemplo, ele ia responder, né, ele saberia responder, né, isso pode, né, o Allan Kardec fala que isso pode se assemelhar, né, a uma ofensa. Então, não fazer testes da sua identidade, tá certo? Não vamos, ou seja, né, o trabalho tem que ser realmente nosso. Ficou claro, pessoal, até agora? Tá fácil, tá difícil compreender esse capítulo? Tá bem explicado, Ana. Tá bem, dá para entender Tá tudo bem. certo? Obrigada. Tá certo. Obrigada eu, Ana. Só passar aqui um pouquinho, já falamos sobre essa parte. Aqui, né? O que a gente pode tirar desse item, né? Então, Allan Kardec nos coloca, né, que mesmo através desse método de pesquisa, para a gente buscar, né, porque eles têm, né, um interesse, em alguns casos, como a gente falou de comunicações mais íntimas até, é importante eu saber realmente quem é aquele espírito comunicante,
Mas, da mesma forma, né, não importa o método que eu for aplicar, eu não posso, né, colocá-lo ele em testes, não posso pedir ou confrontá-lo sobre a sua real identidade, e tudo isso, né, nos faz pensar sobre as nossas próprias práticas espíritas, né, que nós temos que sempre fazer uma abordagem extremamente natural, né, e muito respeitosa. A gente pode sugerir, né, ou a gente, de forma bem sutil, a gente pode perceber, né, essa própria a identidade dele, né, que seja avaliada pelo seu conteúdo e pela sua qualidade, né? Até mesmo uma mensagem das Mães do Chico, por exemplo, como a gente tem colocado aqui como exemplo, né? Se aquela mensagem trouxe algum tipo de consolo para aquela mãe, vamos supor, né? Vamos supor, né? Não estou dizendo que é um caso real, tá? Vamos supor que aquele espírito comunicante, ou seja, o espírito comunicante é o filho, mas, na verdade, aquela mensagem que ali foi colocada pelas palavras, foi o mentor dele que passou. Mesmo ele tendo ali assinado, tendo emprestado o nome ali daquele espírito comunicante, que até ali estava ao lado, porque o filho não tinha condição ainda de falar com aquela mãe. Mas aquela mensagem, né, aquele consolo, aquelas palavras, foi tão importante para aquela mãe que já cumpriu o seu efeito benéfico. Mesmo não foi exatamente, vocês entenderam o exemplo? Não foram exatamente o espírito daquele filho, mas ele ali estava, então talvez foi um anjo da guarda, um mentor, enfim, como a gente quiser chamar, mas que proferiu, né, ou seja, que ali que fez a comunicação mediúnica, mesmo, entre aspas, se passando pelo filho. Né? Mas ele, pelo menos isso, ou seja, aquele conteúdo e a qualidade que ali, e o bem que aquela comunicação fez, é muito maior do que o nome do espírito que ali está assinando. Né? Então, é essa mensagem que o Allan Kardec quis passar, está tentando passar a todos nós. Vamos para o item 258. Como os espíritos podem demonstrar a sua identidade de maneira espontânea e natural durante as comunicações espíritas, sem a necessidade de questionamentos diretos ou testes, porque já sabemos que esses são inadequados e ofensivos a eles, não é mesmo? Vamos ver. Os espíritos, né, o Allan Kardec coloca para nós, frequentemente fornecem, né, de vontade própria, as provas convincentes de sua identidade, de forma espontânea. Então, a gente nem precisa fazer testes e questionários para eles. Através, ou seja, da sua personalidade ali colocada na comunicação. Né? Ou seja, como nós colocamos como exemplo, um apelido, um conto, uma história, um jeito que somente ele poderia colocar. Isso, né, como isso inclui o uso de uma linguagem específica, referências a eventos de sua vida, detalhes pessoais, né, que podem ser posteriormente verificados e totalmente validados. Essas evidências surgem naturalmente ao longo do tempo, sem a necessidade de solicitações diretas, e são consideradas mais confiáveis do que respostas e perguntas, ou seja, os testes específicas sobre a sua identidade. Ou seja, se deixar, né, a situação vamos deixar fluir, vamos ver o que esse espírito tem a nos colocar. Então, os espíritos, né, eles costumam rejeitar, né, eles se afastam, né, dessas perguntas, se a gente insistir ainda aplicar esses questionários. Até como fariam em vida, né? Se a gente começar a questionar a identidade, a pessoa comprovando ali que é ela, né? Ou seja, a gente vai confrontar essa pessoa, esse espírito, ele vai ficar de uma forma, ele não vai ficar feliz, né? Ele vai se sentir desconfortável. Então, para que isso, né, como eles sabem que eles querem ser identificados, eles mesmos oferecem essas provas de forma espontânea, tá? Fazendo referências a eventos pessoais, como colocamos, informações que a gente pode verificar,
tá? E tudo isso, né, depois, por exemplo, a mãe ali ela recebeu a comunicação, ela vai, né, ela vai ter certeza, ela vai lembrar, ela vai fazer referência, vai lembrar desses eventos que o Espírito citou, vai ver o tipo de linguagem, a forma como, né, o vocativo, né, como que esse Espírito chamou essa mãe, né, tudo isso são situações bem típicas, né, de cada comunicação. Somente aquele que o recebe vai poder nos dizer, né, não, realmente é o meu filho, né, ou essa comunicação. O que nós não podemos, como a gente pode perceber, né, que o Allan Kardec mal queria, é que a gente tivesse uma crença cega na comunicação, por mais que seja a comunicação de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, não importa, certo? Por mais que seja, porque pode ser do meu filho, eu preciso deixar a minha emoção de lado, apesar disso ser extremamente difícil, a gente sabe disso, mas eu preciso analisar de uma forma muito criteriosa, e mesmo assim, né? Eu não vou falar, eu tenho certeza absoluta que se trata do meu filho. Não, eu tenho evidências bem fortes, por exemplo, que se trata de fulano de tal. Certo? Então, essa era a postura, né, que o Allan Kardec queria de nós, porque pode ser, né, porque pode ser que não se trate de fato daquele espírito. Por isso, né, quando o Kardec coloca, é preciso de ter paciência, ter essa observação extremamente atenta, muito racional, né, para que a gente possa, primeiro, não confrontar o espírito, esperar com que ele se comunique de forma espontânea, no que diz respeito à sua identidade, à sua forma de linguagem, e sempre dar valor a isso, né? Sempre dar valor ao que o Espírito está dizendo, e depois analisar o caráter, né? E o conhecimento daquela mensagem, que vai dizer muito mais sobre a qualidade daquele Espírito do que a sua assinatura em si. De onde, né? O que esse item 258 traz para nós, né? Para a nossa prática mediúnica. Primeiro, que devemos evitar todos os questionamentos diretos, né? E respeitar, né? Principalmente o espírito que ali está comunicando. Isso é extremamente importante, pessoal, não só para o médium, o próprio Allan Kardec coloca, né, para os médios, evocadores, aqueles que estudam o espiritismo, né, mas para a nossa prática, o que a gente chama de hoje de dialogadores mediúnicos. Então, um dos grandes problemas que a gente tem, ou às vezes até mesmo de entraves em grupos mediúnicos, quando a gente não tem um bom dialogador. Né? Então, a primeira coisa, a gente vai começar a perguntar quem é que está falando, qual é o seu nome, né? Por mais que a gente seja curioso, mas eu quero saber com o que eu estou falando, quem é seu nome, isso pouco importa. Né? Como que a gente pode começar, por exemplo, voltando à nossa prática mediúnica do centro espírita, que tem esse perfil mais de consolar aquelas almas enfermas que ali estão, né? Meu irmão, eu estou aqui presente. Como eu posso te ajudar? Em quem eu posso te ajudar? Se o espírito falar, olha, eu sou homem, eu sou mulher, meu nome é fulano de tal, eu sou fulano de tal, meu nome é tal, tudo bem. Deixa que ele, né? Ele se manifeste de forma natural. Tem uns que não falam. Tem uns que já começam a falar, olha, eu estou aqui, eu estou com dor, estou isso, preciso disso, que nem para ele demonstrar a identidade dele é importante agora. E se a gente não valorizar ou deixar de lado, vamos supor, esse sofrimento que aquele espírito está trazendo ali e começar a tentar fazer esses testes, por exemplo, mas espera aí, vamos começar do início de novo, meu irmão, como é seu nome? Se eu começar a persistir nisso, a comunicação tende, né, a não ser tão boa como deveria ser, né? Ou seja, o seu fim educativo e de consolação e de, vamos colocar assim, né, somos ali instrumentos do mundo espiritual, né, instrumentos materiais. Nossa missão, o nosso trabalho, que seria socorrer aquele espírito, por exemplo, não vai se efetivar. É diferente, né? Agora, outro caso é diferente, como na época de Kardec,
ou se nós estamos fazendo pesquisa espírita, eu preciso buscar, né? Eu tenho várias comunicações de um espírito lá que assina como Sócrates, que foi o que o Allan Kardec colocou, né? Fez, né? Na verdade. Eu vou analisar aquelas comunicações, eu vou procurar validar, né? Aquele nome, né? A identidade, né? Ou seja, estou... mas da mesma forma, ele não vai ali perguntar, mas espera aí, se você for Sócrates, você vai saber responder essa pergunta para mim. Até porque, se realmente for Sócrates, como diz o Allan Kardec ali, né, no item anterior, ele vai encher o saco, ele não quer ficar com essas perguntinhas, para ele são fúteis, ele vai se afastar. E se pode até se sentir ofendido. Ah, mas ele é um espírito de luz, ele não é porque ele é espírito de luz que ele vai aceitar tudo, não é mesmo? Então, ele vai ficar realmente num ambiente que ele se sinta seguro e que ele sabe que vale a pena ali estar, certo? Então, precisamos, né, nós que estamos estudando, nós que estamos na prática mediúnica ali da casa espírita, nós precisamos ter essa sensibilidade, adquirir esse senso, esse bom senso, tá? De como vamos lidar com aquele espírito comunicante, como que vamos abordá-lo, como que vamos, talvez, buscar algum traço da sua identidade, mas isso tudo de forma natural. Tá? E, logicamente, com muito bom senso, né? Não é porque o espírito disse isso, disse aquilo, e assinou como tal, que aquilo que eu posso levar aquela comunicação e aquele nome ali assinado de forma absoluta. Já percebemos que não é este o caminho ideal que o Allan Kardec está colocando aqui para nós. Então, o item 258 enfatiza, né, que a verdadeira identidade e a natureza dos espíritos se revela mais claramente através das suas manifestações espontâneas e naturais, ao longo, né, de várias comunicações, por exemplo, né, vamos supor, Sócrates veio e deu várias comunicações, em vez de respostas e perguntas, né, como os testes e questionários. Então, isso a gente vai deixar de lado. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de comentar, perguntar? Ninguém? Então, vamos continuar, então, pessoal. O item 259, quase no final já. Qual é o método que pode ser efetivo para verificar a identidade de um espírito, de um espírito suspeito durante as comunicações espíritas? E como os espíritos podem reagir a essa abordagem? Ou seja, já sabemos que é difícil, né, ter essa certeza absoluta, praticamente impossível. Já sabemos que não podemos aplicar testes. Sabemos que temos que dar mais peso à sua linguagem, à sua qualidade moral e o conteúdo ali inserido. Mas posso criar, então, um método, ou seja, como que eu vou instrumentalizar isso? Posso criar um método de trabalho para poder ver, né, realmente, que, né, se aquele espírito é suspeito, se ele se trata de um obsessor, de um espírito superior, né, para saber exatamente o terreno ali que eu estou pisando. Então, posso criar esse método? O Allan Kardec, né, ele coloca assim, olha, o método que pode ser usado, né, que pode tentar, né, assegurar, né, que se trata, né, daquele espírito, é solicitá-lo afirmar em nome de Deus que ele realmente diz ser, né, quem ele que realmente quem diz ser. Então, o Allan Kardec vai colocar assim, que isso até que é um método válido, porém não tem muitas falhas, né? Que ele vai colocar assim, olha, tem espíritos, você fala assim, olha, você tem certeza que você jura em nome de Deus que você é o fênix? Né? Ele, quando fala, como temendo, né, muitos espíritos, né, temendo a Deus, temendo algum castigo, enfim, ainda como ele apreende a divindade, ele vai ter medo, ele vai andar para trás. Vai falar assim, olha, quer saber? Eu não sou falando de tal, né? Ou seja, ele vai realmente se revelar que apenas se tratava de um espírito suspeito. Porém, né,
né, jurar em nome de Deus não é um método extremamente válido e realmente seguro, porque muitos espíritos, mesmo jurando em nome de Deus, né, eles juram em nome de Deus, não vão ter esse mesmo medo que o outro grupo tinha. Não, eu juro que eu sou fé, não juro, né? Ou seja, vão jurar mesmo em falso. Então, mesmo se a gente pedir para eles jurarem em nome de Deus, eles não vão colocar, né? E o Allan Kardec até traz nesse item, né? Um espírito que até se passou por Deus. Não, eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Outro que se passou por Jesus, né? Ou seja, não quer pegar o nome emprestado, mas não é de qualquer um, né? A gente pode perceber. E mesmo jurando por Deus, né? Tem uns que até falam, bom, eu não sou Deus, mas também sou eu sou uma de suas obras, por exemplo. Mesmo assim, não quis revelar o seu nome, a sua verdadeira identidade. Mas só por vamos colocar assim, mas só por esse impasse, né, já podemos perceber que se trata de um espírito, de um espírito que a gente não pode levar tanto a sério assim, né? Por que será que ele se apresentou com o nome de Deus? Por que será que ele se apresentou como Cristo? Qual a intenção dele? Porque a gente já aprendemos nos itens anteriores que quando se trata de um espírito evoluído, de um espírito muito superior, ele pouco importa, né? Ele pode falar assim, olha, eu sou um filho de Deus, um irmão maior, ele vai dar, às vezes ele nem fala a sua verdadeira identidade, não é mesmo? Mas por que este precisou ser confrontado, né? Pediu para que jurasse em Deus, ele primeiro negou, né? Ele jurou em falso, depois, né, apertou mais um pouco, né? E ele falou assim: olha, quer saber? Deus eu não sou, mas eu sou um dos seus filhos. Mas um dos seus filhos todos nós somos, inclusive ele, não é mesmo? Né? Então, mesmo assim, não é um método tão válido assim. Porém, o Allan Kardec coloca, né? Alguns funcionam. Tá? Tem uns espíritos que realmente têm essa visão, né, de Deus enquanto aquele pai punitivo, vai ter o medo de jurar por Deus, né, e vai terminar falando a verdade. Não, realmente eu não sou Fênelon, realmente eu não sou Sócrates, eu sou fulano de tal, e assim vai. Né? Mas jurar por Deus não é esse método totalmente, né, infalível, né? Então, até porque vamos ter alguns que vão ser tão ainda muito falsos, né, desonestos, que vão mentir até mesmo sob juramento. Então, o que o item, né, 259 aconselha, né? A gente aplicar, podemos aplicar esse método, né, de jurar por Deus com muita cautela, né, e ver como que vai ser essa reação, né, no espírito, como ele vai agir a partir de então, porque ele pode mesmo assim, né, jurar em falso. E depois ele coloca, né, de quem é a responsabilidade de verificar, né, de buscar provas válidas, né, ou melhor dizendo, evidências válidas sobre a identidade do espírito, dos médiuns e dos participantes, né? Ou seja, nós que precisamos, né, com bom senso, com muita cautela, discernimento, enfim, buscar, né, se o espírito não falou isso de forma tão evidente, como contou um caso que só ele poderia saber, né? Não falou de forma tão espontânea assim sobre a sua pessoa, sua identidade, que a gente busque, né, algumas evidências no seu estilo, no conteúdo que ele trouxe. Mas o que a gente não pode, mesmo se ele jurar em Deus, é acreditar cegamente na afirmação da sua assinatura e do que ele disse. Então, essa postura cega, né, né, até porque o Allan Kardec dissesse que a gente poderia acreditar em tudo, e esse seria um dos grandes princípios, né, que abraça o espiritismo, que é a fé raciocinada, né, que ela não é apenas um conceito, temos que vivê-la também, né, temos que colocá-la em prática, inclusive aqui né, na prática mediúnica.
o item 260, né? Formulamos a seguinte questão: quão confiáveis são os sinais materiais, como a semelhança de escrita e assinatura, como provas de identidade de um espírito comunicante, e quais são as limitações desse tipo de evidência? Lembra que falamos daquelas comunicações do Chico, que, né, por ele trazer como nós estudamos, né, trazer uma das suas mediunidades de psicografia, a psicografia mecânica, né, aquela que você realmente traduz não só a personalidade do espírito, mas os seus traços, como nós estamos comentando aqui, a sua assinatura, que qualquer perito, mesmo, né, perito aqui da Terra mesmo, vai poder evidenciar. Mas mesmo assim, mesmo diante de uma carta que né, que passou pela perícia, como muitas cartas do Chico, e ele mesmo, né, nunca se opôs a isso. Nenhum médium deve se opor, né? Temos que realmente levar a análise, né? Mas até que ponto essa evidência pode ser levada a sério? E será que essa evidência tem algum limite, né? Ou seja, ela vai ter algumas entraves aqui que a gente tem que levar em conta? Vamos ver como o Kardec coloca para a gente. A semelhança da escrita e da assinatura pode ser considerada uma prova de identidade, mas não é uma garantia infalível. Até mesmo, pessoal, aquelas comunicações que realmente traduzem a assinatura do espírito. Embora alguns médiuns possam obter ter esse resultado, como o Chico, e colocando um parênteses aqui, pessoal, isso nada a ver tem a qualidade do médium, tá? Este capítulo aqui nós estamos falando da identidade do espírito. A qualidade do médium não está aqui em juízo, tá bom? Então, nós não estamos criticando a prática mediúnica do Chico, por exemplo. Então, embora alguns médiuns possam obter esse resultado, né, ou seja, ter esse tipo de faculdade mediúnica, nem sempre é possível. Primeiro, nem sempre o Chico trazia, nem todas as mensagens dele era feita de forma mecânica, tá certo? Então, isso é um primeiro ponto. E nem sempre vai ser possível eu obter exatamente a mesma letra, a mesma assinatura, aquele mesmo pinguinho no i ali, exato, né? Então, nem sempre vai ser possível. Além disso, há espíritos mentirosos, né? Porém, que assim como no mundo, aqui na Terra, né? Eles falsificam esses sinais muito bem feitos. Que podem até passar, né? Podem até vamos colocar assim, entre aspas, né, enganar alguns peritos ou aqueles homens de mais conhecimento nesta área. Então, ou pode até tentar, tá certo? Eu não estou dizendo, né, tem pesquisas na área, inclusive, sobre as suas comunicações do Chico, não estou dizendo que elas não sejam, tá? Aqui eu só estou trazendo o que o Allan Kardec está colocando para nós. Qual é a nossa postura? A semelhança, lógico que nós vamos levar isso em conta. Pode ser realmente aquele espírito, mas calma, não acredite de forma infalível. Só essa ressalva que ele coloca para nós, né? Portanto, a semelhança de escrita e assinatura deve ser vista apenas como uma presunção de identidade, cuja validade depende do contexto e das circunstâncias que acompanham. Então, o perito foi lá, ele viu os traços materiais, ele viu que a mesma letra, a mesma assinatura, aquela mãe identificou o conteúdo, a mensagem, trouxe traços da própria personalidade do filho, ou seja, juntou várias evidências, pronto. Nós temos uma grande presunção de identidade, mas mesmo assim, temos que sempre ter essa ressalva de nunca seguir aquilo de forma cega, certo? Então, toda a prova, né, é lógico que a gente vai levar em conta, mas, né, o Allan Kardec coloca, porém, cuidado, até porque tem espíritos que são tão desonestos ainda, irmãos ainda nossos que ainda estão tão ligados ao mal, que vão querer brincar com isso. E eles vão colocar, vão querer, né, ou pelo menos tentar se passar por outros, se passar pelo outro, inclusive, simulando, falsificando ali a sua
assinatura ou a sua letra. E por isso que o Allan Kardec fala assim, olha, quer saber qual é o melhor método, gente? É a linguagem utilizada, né? E o conteúdo em todas a comunicação, seja ela qual for, seja ela de que médium for, tá certo? Então primeiro vamos ver a linguagem, vamos ver o conteúdo, o contexto em que ela está inserida, para quem ela se trata, de que tipo de mensagem. Depois vamos ver essas questões materiais, de letra, assinatura, enfim, então são esse passo a passo, né, que vai dar ou não essa presunção da identidade do espírito. Alguma questão, pessoal? Mas, né, a semelhança da escrita, da própria assinatura, lógico, né? A gente falou tudo isso, a gente tem que levar em conta, né? São grandes evidências. Porém, tudo tem limitação. Por que tem essa limitação? Devido à interferência desses espíritos que podem, que vão querer, vão tentar ou dificultar ali, ou se passar por outro. Por isso que eu não posso, né? Por isso que, como a gente não tem esse controle, a gente não pode colocar isso de uma forma absoluta, e esse método sofre, sim, limitações. Então, o texto, né, o Allan Kardec novamente aqui, né, chama nós para o princípio da fé raciocinada, né, e enfatiza a importância de não confiar cegamente em sinais materiais, mesmo com a comprovação ali do perito, que é a mesma assinatura, como provas definitivas e inquestionáveis da identidade espiritual. Recomenda sempre uma abordagem, né, mais abrangente, de muito mais bom senso, observando a linguagem, as circunstâncias que ali imprevistas, ou seja, situações que o médium colocou, aliás, que o espírito colocou ali, se comunicou através do médium, e não tinha como o médium saber, e não tinha nem hoje em dia, né? Temos que colocar outros critérios, né? Aí levando em conta a questão do médium, não tinha nem como o médium pesquisar essas informações em outras redes, em outros canais, enfim. Quando a gente passar tudo, né, nesse passo a passo, e realmente ver que está tudo se encaixando, bom, estamos então, lógico que não de forma cega, mas estamos sim diante de grandes sinais de que realmente se trata daquele espírito que ali assinou. Isso, né, como todo o conhecimento aqui trazido, vai ter implicações para a nossa prática mediúnica, né? Então, os próprios médios e todos nós, os participantes do grupo mediúnico, a gente precisa ter, né, a humildade, ter a ciência de que sofre sim a limitação, né? Não é porque o espírito que veio através de nós ou tentou, né, ou ele tentou ser um espírito enganador, né? Ele é um espírito enganador e tentou se passar por outro, ou realmente se trata do espírito que ali, do que ele se diz que passa, né? Mas qual a postura do médium? Ele tem que ter a mesma postura diante de toda a comunicação. Não importa o conteúdo, não importa a assinatura ali. Ele tem que colocar para análise, então ele precisa ter essa ciência. Então, o médium que não aceita, o grupo mediúnico que não aceita essa pesquisa, que não aceita essa avaliação, como a gente diz, né, está fadado a um insucesso. Porque aí entra a questão de orgulho, como nós estudamos, aí pode ser um caminho aberto a um processo obsessivo, e assim, né, e outras influências negativas. Então, qual um dos maiores, né, por que esse capítulo é importante? Não é só para a gente decorar, né, as letras aqui do capítulo, precisamos trazer para a nossa prática mediúnica, né, qual é a postura que eu tenho que ter diante eu médium ou eu grupo mediúnico temos que ter diante daquela comunicação. Primeiramente, não acreditar de forma cega, avaliar a moral ali inserida, o conhecimento, a linguagem, dependendo, né, do nível do grupo mediúnico, dependendo do contexto, como foi algumas cartas do Chico, passar por algumas perícias, enfim,
né? E o médium, ele tem que estar tranquilo com relação a isso, ele não pode se apegar à comunicação, à escrita, ao espírito comunicante, ele apenas é um filtro ali, né? Lógico que ele influencia muito, como nós estudamos em capítulos anteriores, mas ele precisa ter essa postura, entender, né, que até mesmo a sua prática mediúnica e as suas faculdades têm, sim, limitações, e isso precisa ser levado em conta. Item 261, pessoal, nosso último item. A gente, né, colocamos a seguinte questão. Como a imitação da linguagem e do estilo de comunicação pode ser usada por espíritos enganadores? E quais são os meios pelos quais médiuns e evocadores podem discernir a verdade da mentira em tais casos? Então, assim, já sabemos que não temos nenhum método infalível, até porque nós temos, infelizmente, esses espíritos que vão tentar enganar. Como, então, que eu vou lidar com eles e como que eu vou discernir, né, se realmente se trata de um espírito enganador, daquele espírito que ali realmente está com boa intenção e realmente é ele. Então, embora um espírito possa imitar a assinatura do outro, né, esse item, né, o texto afirma que a imitação da linguagem, do estilo de comunicação, é um desafio ainda mais complexo, porque, assim, eu posso imitar uma assinatura, eu posso, mas imitar exatamente a personalidade do outro, eu tenho que ter um estudo quase que completo daquele outro espírito, não é mesmo? Então, não é que é impossível, mas se torna muito mais complexo para aquele espírito enganador. Então, uma das primeiras análises aqui é não ficar preso, né, somente à assinatura, novamente, né? Então, vamos ver a linguagem, porque ele vai dar evidências que ele está sendo falso por aí. Então, ele não vai conseguir, felizmente, imitar o estilo e a própria personalidade, né, daquele espírito com que ele quer se passar. Né, o próprio Allan Kardec cita o exemplo de um espírito que tentou se passar pelo Cristo, né, como nós comentamos. Tentou até simular o estilo evangélico de escrever, né, usando expressões, né, como em verdade vos digo, né, ou seja, mas foi uma comunicação quando esse espírito que tentou imitar o Cristo estava vazio, estava só cheio de frases, né, essas frases que a gente conhece do próprio Evangelho, mas o conteúdo, a mensagem que ali, ou seja, a profundidade do pensamento que deveria estar ali, até porque se trata de Jesus, né, deveria aparecer, não apareceu. Então, isso já é uma contraprova evidente de que não se trata de realmente o Cristo. Não é ele. Ele está imitando, talvez, o estilo, algumas frases que a gente conhece, né, do próprio Evangelho, mas são frases soltas que não dizem, não dizem nada com nada, não traz nenhum conteúdo de fato evangélico, mas de fato moral em sua profundidade. Então, vamos descartar. Provavelmente se trata de um espírito né, que está tentando enganar aquele médium, ou aquele evocador, ou aquele grupo, aquele grupo mediúnico. Até porque não tem, tá? Não tem como muito difícil a gente imitar, né, o conhecimento e a virtude, né, que realmente daquela mensagem está passando, né? Então, até mesmo os espíritos que querem enganar também têm as suas próprias limitações. Eles não vão conseguir enganar tão bem, né? Como, né, não tem a expressão que a verdade tem perna curta, exato. Aqui no mundo espiritual se aplica da mesma maneira, tá? Eles não vão conseguir enganar tão bem ou tão longo tempo, né? Por tão longo tempo assim. Agora, para isso, né, temos que ter o quê? Médiuns, evocadores, os participantes do grupo mediúnico ali, muito bem estudados, muito bem atentos e preparados, né, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, para poder
para poder realmente ter essa perícia, esse cuidado de poder fazer essa separação entre os espíritos que ali realmente estão falando a verdade daqueles que ainda estão falseando. Porque se a gente for pegar, como nós estudamos no capítulo da obsessão, né? Pegar um médium que realmente não está preparado por vários motivos e logo se apaixona pelaquela linguagem, nossa, olha, Cristo está falando através da minha mediunidade. E eu já logo me apaixono por isso de forma cega, pronto. Isso já é um prato cheio. Aí esse enganador, né, esse espírito enganador vai ter mais tempo ainda, mais do que deveria. Mas como Allan Kardec aqui está falando, e ele não é repetitivo, né, no sentido, a gente já levou esse puxão de orelha dele em capítulos anteriores, né, que devemos sempre estar atentos né, e estudados o suficientes, a gente precisa ver que se a gente, se assim estivermos, como a Allan Kardec coloca, esses espíritos enganadores não vão criar terreno. Logo eles vão ser percebidos e vão seguir os seus caminhos, né, ser encaminhados, se Deus quiser, e até mesmo eles vão perceber que eles estavam até perdendo o seu tempo. Portanto, né, médios e evocadores devem exercer toda a sua, né, deve ter esse cuidado, né, deve ter ao julgar, né, e ao separar, né, a mentira da verdade, analisando de forma cuidadosa o conjunto, né, todo esse conjunto da comunicação, além de uma simples imitação superficial de linguagem, né, como eles vão tentar fazer aqui para nós. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de colocar? Vocês estão muito quietinhos hoje. Esse aqui já falando, né, o análise do item 261, que já fizemos, né, que é quase que complexo, impossível, né, é fácil imitar ao estilo da linguagem, de material, assinatura, só que é difícil expressar ali um conteúdo de um espírito superior, que somente eles conseguem trazer, né, essa mensagem realmente profunda, né? Então, esses espíritos enganadores podem até tentar, mas eles não conseguem, né? Por isso que, quando está diante de médiums e de trabalhadores muito bem postos ao trabalho, né? Isso, eles logo, como eu falei, né? Eles não vão ter terreno, eles logo vão embora. Até porque, assim, né, quanto, né, a gente colocou aqui, né, a sutileza da imitação é notável, né, eles conseguem até imitar, né, mas enquanto imitar uma assinatura, né, é até que é fácil, né, o problema é reproduzir fielmente essa linguagem, né, um estilo, né, de comunicação muito mais complexo. Então, somente, né, qual é a nossa implicação para a nossa vida prática aqui no Mediúnica? Precisamos, né, novamente, o Kardec coloca, adotar esse cuidado, né, esse grande cuidado que nós temos que perceber, voltando na moral, no conteúdo, né, analisar a sua moral e o seu conhecimento ali inserido. Até porque o nome ali, como a gente já sabe, nada vai me trazer de tão seguro, somente, né, a moral ali inserida. Temos aqui os nossos tópicos finais, né, como a gente colocou, né, esses primeiros itens, né, que Allan Kardec quis mostrar para nós nesses primeiros itens aqui do capítulo 24. Que conseguimos, né, depois de tudo isso, conseguimos extrair uma abordagem que é ponderada, né, e criteriosa sobre a identidade dos espíritos. Kardec enfatiza que, embora a identidade absoluta seja muitas vezes difícil ou impossível, o conteúdo e a qualidade moral das comunicações são de suma importância.
Então, o Kardec, né, ele adverte para nós contra essa confiança excessiva, que isso muitas vezes ganha espaço em nossos centros espíritas, de uma forma geral. Então, não podemos, né, temos que deixar isso de lado, essa confiança excessiva, né, em provas, né, a gente acredita que tem uma prova infalível, que realmente seja aquele espírito, e assim o Allan Kardec nos coloca, né, para pensar sobre isso e nos encoraja a uma análise mais profunda e holística das mensagens recebidas. Né, ressaltando, né, quais são os ingredientes que nós precisamos ter, né? Então, esse capítulo como um todo, ele ressalta a necessidade de discernimento, a vigilância, né, e uma compreensão madura da natureza das comunicações espíritas, promovendo uma prática mediúnica mais responsável e esclarecida. Bom, pessoal, nós tínhamos, né, programado para trabalharmos hoje, são esses itens, né, eu fiz de perguntas para a gente justamente destacar as ideias principais, né, que o Allan Kardec coloca, até para não parecer um capítulo meio monótono, né, não é um dos mais instigantes, mas quando a gente começa a aprofundar e a pensar, a trazer essas reflexões, né, que a gente vai enxergar atrás das letras de Kardec, a gente consegue ver, olha como é de suma importância, né, como nós colocamos aqui, como é importante a gente estudar, e isso reflete diretamente a nossa postura como trabalhador mediúnico da casa espírita, né? Falamos do médium, falamos do dialogador, né? Não trabalhamos aqui com evocadores, como o Kardec coloca aqui, só respeitando o termo que ele utilizava, mas isso adaptando todo esse conhecimento à nossa prática espírita, né? Isso faz com que a gente reflita, né? Como que eu estou dialogando com esse espírito, né? Como que eu estou confrontando com ele? Como que eu estou, né, conversando com esse espírito? Quais são as provas que ele, né? Será que ele vai oferecer uma prova, né, uma prova de forma espontânea sobre a sua real identidade? Será que é importante a identidade? Né? Porque muitas vezes a gente repete, né? Que a gente aprende lá no centro, o mais importante é o conteúdo, o mais importante é a mensagem, né? Mas agora, né, estudando, né? Agora a gente sabe dar, né, até falar sobre o assunto, por que é importante, como é que o Allan Kardec construiu para nós essa grande premissa, né? Que diz que é o conhecimento, né? A mensagem, o conteúdo da mensagem, que é muito mais importante da assinatura ali no final colocada. Temos mais aí alguns minutinhos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, né? Estão muito quietinhos hoje, Zé. Acho que verdade, hoje ficaram muito quietos. Hoje está muito quietinho. E é interessante, né, Ana, que você trouxe, né, explicações, porque precisamos, mais uma vez, vamos enfatizar a questão do estudo. Realmente precisamos estudar muito, e como médios está muito preparado, porque Kardec já trouxe, olha tanto de informação que Kardec trouxe, nós vamos continuar a semana que vem, mas a importância de nós estarmos preparados como médiuns. Olha o que a nossa responsabilidade, e Kardec catalogou bastante isso, né, sobre esses espíritos, muitas vezes brincalhão, outros malfazejos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a informação que nós recebemos. Olha, com manipulação dos fluidos, fica tão fácil nós imitarmos uma assinatura. Você consegue mudar a fisionomia do teu perispírito, imagine colocar uma assinatura idêntica de qualquer espírito que possa estar comunicando e colocar. Então é muito fácil isso, né? Direitinho, com a manipulação dos fluidos, nós vamos conseguir o espírito. Aqui na Terra, né? A gente pode falsificar uma assinatura de alguém. E outra coisa, nós vamos voltar nesse assunto, né, no final do estudo, com as comunicações apócrifas. Então nós vamos ver as comunicações que aqueles espíritos trazem
e que para a gente ver, não vamos adiantar agora, que vai fazer parte do estudo, mas as comunicações apócrifas, a gente vai ver como realmente, aí nós vamos se assustar mais um pouquinho do que qual o conteúdo imaginário que eles trazem, e se nós não tivermos preparados, aqui a gente vai ter aquilo como uma verdade, e que não tem nada de verdade, não tem conteúdo nenhum naquelas mensagens apócrifas. Exatamente, Zé. Obrigada pela sua participação, Zé, para não me sentir que eu estou no monólogo aqui. Pode falar, Glaucia. Até aquela questão que você levantou da identidade deles no momento em que eles se manifestam, fica difícil porque eles podem se apresentar por qualquer uma das existências anteriores, né? Então, quando você pergunta quem é você, ele pode se apresentar como um soldado romano, ou ele pode se apresentar como um ente próximo, quer dizer, é difícil, né? Ele pode estar se manifestando ali em qualquer uma das suas existências, não é assim? Exatamente. Ele apresenta-se da maneira como ele quer. Como ele quiser, né? Porque assim, dizem, né? Dizem, não, a Kardec coloca ali para nós, os espíritos superiores, como eles querem, às vezes eles precisam, né, mostrar que realmente que está falando, eles colocam assim um nome que são mais conhecidos, por exemplo, Platão. Platão teve várias existências, assim como nós, mas qual que ficou mais evidente, pelo menos para nós aqui até hoje, né? É como Platão. Então ele vai ensinar como Platão. Ele já pode ter sido Pedro, ele já pode ter sido, né, qualquer nome, mas ele coloca ali mas ainda tem essa questão, né? E qual RG você quer, né? Qual identidade, qual existência, né? Se a gente, né, teve infinitas existências, né? A gente não tem como mensurar tantas vidas que nós tivemos, né? Então ele fica até confuso. Fora essa perturbação, né, espiritual que nós temos. A gente imagina que a perturbação espiritual é apenas logo quando a gente desencarna, aí depois logo nós somos acolhidos. A gente tem essa visão, né, que o André Luiz trouxe para nós, né, essa questão, não, você desencarna, aí você é acolhido, você vai para uma colônia espiritual, lá você é ensinado, né, você vai aprendendo a como viver ali, né, mas nem sempre isso acontece de forma tão espontânea, tão natural assim. O próprio Allan Kardec fala, vai depender de afinidades espirituais, né? Vai depender de muitas variáveis. E quando ele chega na mesa mediúnica, muitas vezes ele é levado lá e ele não vai conseguir falar. Mas peraí, como, né? Passar para aquele teste, quem eu sou, né? Ele ainda não consegue nem acessar outras vidas também, né? Ainda tem isso, não consegue nem acessar. Então ele vai estar muito presente ao último. Aqui ele ainda se reconhece. Que ele se reconhece. E isso acontece, por exemplo, no livro Nosso Lar, né, já que trouxemos o André Luiz aqui para o nosso estudo também. O André Luiz nos traz a personagem Laura, né, que a Laura era anfitriã ali, que recebeu, né, a dona Laura, né, que o recebeu ali na casa, que acolheu o André Luiz, e quando ela volta para a Terra, né, ela conta, né, quando ela estava lá com o Ricardo, seu esposo, até a perturbação que ela tinha de lembrar de outras vidas que não vem de forma imediata. Que quando a gente está lá no ED, né, no ED 1, principalmente, a gente imagina, não, peraí, vou desencarnar, eu vou lembrar até da minha existência quando eu fui uma girafa. Né, se é que eu fui uma girafa, né, supondo aqui. Né? Então, assim, pode ser até outro bicho, não sei. Né? Então, quando a gente estava lá no reino animal. Né? Então, não é assim de imediato. Tanto que o André Luiz coloca para nós que a dona Laura precisou lembrar de 500 anos atrás, ou seja, isso compreendeu algumas existências, e isso foi até chocante para ela e para o Ricardo, né? O seu esposo seria seu esposo novamente na Terra. Então, assim, é um exemplo, né, de personagem que o André Luiz nos traz, mas que isso mostra, né, demonstra que o que o Allan Kardec colocou para a gente desde o Livro dos Espíritos, né? Que essa perturbação, até quem eu fui, e o que eu fui em outras vidas, ou seja, né, que casa aqui com o nosso estudo é confuso para eles. E isso, se a gente confrontar,
né? Se a gente confrontar eles, isso pode causar, o Allan Kardec falou que é uma falta de respeito, né? A gente pode até um pouquinho mais, pode causar até uma confusão para ele, né? E isso deixar ele muito desconfortável. Por isso, né, que frisamos, né, aquele que dialoga, né, com o espírito, né, ele é mais difícil dialogar com o espírito do que dar passividade a ele, do que ser médium, né? Então, assim, lógico que ambos têm compromissos, né, grandes, né, com um compromisso mediúnico grande, mas dialogar, eu particularmente acho muito mais difícil do que você ser médium. Ser médium é quase que natural, né, para aqueles que já nasceram médicos ou que desenvolvem a mediunidade, mas dialogar, olha, né, é muito mais, se torna muito mais responsável, né? Como a gente vai colocar o espiritismo na vida daquele irmão que está ali se apresentando, né? Ou seja, como que eu vou conduzir esse espírito não é fácil, né? Então, um dos primeiros passos é esse, ó, não confronta, né? Não vai tentar pegar o nominho dele, deixa que ele fale, né? Se ele quiser falar, Isabel, eu sou Isabel. Tá bom, então vamos conversar, Isabel. Eu sou o Pedro. Deixa ele falar. Para ele é o mais importante. Para alguns não são. Mais alguma questão, pessoal? Estamos chegando, já chegamos, né? Passamos até 1 minuto. Passa tão rápido, né? Parece muito pouquinho tempo. Mas devagar vamos longe, né? Quem gostaria, pessoal, então, de fazer a nossa oração final? Um voluntário apenas. Não ser tantos assim. Um voluntário apenas. Quer fazer, Rogério? Quero. Então tá bom, por favor. Em nome de Deus, que é nosso Pai Celeste, em nome de Deus, que é nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da Verdade, que é o nosso Consolador. Eu gostaria de agradecer por mais esta oportunidade que tivemos de nos reunirmos para estudarmos a codificação espírita. Quero agradecer aos nossos mentores espirituais, da espiritualidade maior, do plano espiritual, aos nossos anjos da guarda, aos nossos anjos guardiões. Muito obrigado, gratidão por mais esta oportunidade. E eu peço licença para encerrarmos o nosso estudo dessa noite. E que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rogério. Que assim seja. Obrigada, Zé, pessoal. Uma boa noite a todos. Uma ótima Boa noite semana. a todos. E até semana que vem. Muito obrigada. Boa noite a todos. Deus abençoe Boa noite. a todos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.